Bom, primeira aula de termodinâmica, a gente vai abordar a terceira lei da termodinâmica. Essa que foi formulada por Walter em 1905, na qual ele compatibiliza a ideia do zero absoluto com a concepção da mecânica quântica e conclui que não existe repouso absoluto. Ou seja, por menor que seja a temperatura, sempre vai haver uma agitação residual. Bom, recapitulando a primeira e a segunda lei, a gente lembra que a primeira lei vai tratar do princípio de conservação de energia e transformação de calor em trabalho, mas não vai explicar quais são as condições necessárias para que a reação ocorra. Já a segunda lei vai explicar o funcionamento das máquinas térmicas, enunciando que o calor não pode ser convertido integralmente em trabalho, e que o fluxo de calor sempre ocorre de um corpo mais quente, ou seja, com mais energia, para um corpo mais frio, com menos energia. Esse fluxo de energia, a mudança espontânea, sem a necessidade de ser induzida, é o que conceitua a espontaneidade de um processo. Um processo espontâneo não é necessariamente rápido, e a energia e a matéria tendem a ser desordenadas. A medida de desordem usada para se calcular a espontaneidade de um processo é o que a gente vai chamar de entropia, que já foi apresentada na segunda lei. Assim, a entropia de um sistema isolado aumenta no decorrer de uma mudança espontânea e é calculada pela seguinte equação, essa equaçãozinha aqui, onde a variação da entropia é igual a calor transferido ou energia sob a temperatura. Temperatura vai ser em Kelvin, energia transferida em Joule, e a variação da entropia, Joule sobre Kelvin. Por esse conceito, se entende que a transferência de energia no processo gera desordem no sistema. Sabemos que um processo é espontâneo quando a variação da entropia é positiva. Portanto, a entropia de um sistema isolado aumenta no decorrer de uma mudança espontânea. O estado de equilíbrio de um sistema pode ser estudado através da função de entropia, anteriormente explicado, em condições adiabáticas ou através dos potenciais termodinâmicos. O potencial termodinâmico de um sistema determina quantitativamente qual a possibilidade desse sistema sofrer transformação, ou seja, revela se uma transformação é viável ou não, ou se é uma condição de equilíbrio, um processo reversível. O cálculo do potencial termodinâmico é a aplicação de um critério de equilíbrio. Portanto, a variação da entropia é um potencial termodinâmico. No entanto, a segunda lei só pode ser aplicada aos sistemas que sofrem transformações em condições adiabáticas. Nem sempre o sistema encontra-se nessa condição, devendo-se nestes casos determinar a variação de entropia do meio externo e do universo. Por isso, seria interessante a utilização de outros potenciais termodinâmicos que se apliquem diretamente à condição do sistema. A partir da segunda lei, demonstra-se que existem outras funções termodinâmicas além da entropia e que podem ser usadas como potenciais termodinâmicos, que são a energia interna, entalpia e energia livre de Helmholtz e energia livre de Gibbs. Cada uma destas é um potencial termodinâmico e só são válidas como critério de equilíbrio quando em condições adiabáticas. Dois potenciais termodinâmicos de interesse são a variação de energia livre de Gibbs, que chamaremos de G, que pode ser usada para transformações que ocorrem a pressão e temperatura constantes, e a variação de energia livre de Helmholtz, que chamaremos de A, que pode ser usada para transformações que ocorrem a volume e temperatura constantes. A definição de G é que G vai ser igual a entalpia menos temperatura vezes entropia. A definição de A vai ser igual a energia interna menos temperatura vezes entropia. Em condições de volume constante, é bom lembrar que temos que o trabalho é igual a zero, assim a quantidade de calor é igual à energia interna. Quando uma transformação apresenta uma variação de energia livre, G ou A, menor que zero, trata-se de um processo irreversível, espontâneo ou viável.
Já se essa variação for maior que zero, significa que a transformação no sentido inverso é que é a transformação possível. E se a variação de energia for igual a zero, significa que os estados inicial e final considerados estão em equilíbrio. A análise da espontaneidade de um processo vai depender então dos valores de energia interna, entalpia e entropia, bem como a temperatura. Por exemplo, se tivermos um processo com valores negativos tanto para entalpia quanto para entropia, será que a temperatura irá determinar a espontaneidade da reação? Pois nessas condições, se a temperatura for alta, o produto temperatura e entropia também será alto. Mas como a entropia apresenta-se negativo, o produto temperatura-entropia também será. Todavia, na equação tem-se que a energia de Gibbs é a entalpia menos a temperatura vezes a entropia, o que daria então um sinal positivo. E como a temperatura é alta, o produto então vai ser um valor muito alto, e o que resultará em uma variação de energia livre positiva. Por conseguinte, o processo em questão que nos levaria a pensar que é espontâneo é dito não espontâneo. Como explicado, a organização da matéria segue então a seguinte regra: quanto maior a quantidade de energia, mais desorganizado o sistema. Assim, um gás é mais desorganizado que um sólido, por exemplo. Ou seja, quanto menor a temperatura do sistema, menor será a sua desordem e maior a sua organização. Então, quer dizer que abaixar a temperatura de um sistema para o zero absoluto, a entropia será igual a zero? Essa é a pergunta que vai ser respondida pela terceira lei, que surge para estabelecer um ponto de referência absoluto. Suponha que a temperatura de uma substância pode ser reduzida em um processo isentrópico, ou seja, um processo em que a entropia do sistema permanece constante. Se houvesse uma diferença na entropia no zero absoluto, ou seja, em temperatura igual a zero, Kelvin, poderia ser alcançado em um número finito de operações. Contudo, durante essa temperatura zero absoluto, não há diferença na entropia. Então, um número infinito de operações seria necessário. Ou seja, é impossível para qualquer procedimento levar a temperatura a zero absoluto em um número finito de operações. A fim de fornecer, portanto, um ponto de referência absoluto, Nernst enunciou que, em qualquer reação envolvendo somente sólidos cristalinos, a variação da entropia é nula. Planck reformula o enunciado dado por Nernst, expandindo seu conceito e generalizando, dizendo que a variação de entropia de qualquer transformação física ou química tende a zero quando a temperatura tende a zero, admitindo-se que todas as substâncias envolvidas estão ordenadas perfeitamente. Matematicamente, podemos dizer que o limite da variação de entropia é igual a zero quando a temperatura tende a zero. Podemos anunciar a terceira lei do seguinte modo, então. Existe um limite inferior para a temperatura que não pode ser atingido pela matéria, chamado zero absoluto. A entropia de todas as substâncias nessa temperatura vão ser a mesma, nula, ou entropia residual. Nessa temperatura, a matéria entraria em um estado de ordenação absoluto, o que é diferente de repouso absoluto. A consequência da terceira lei da termodinâmica é, portanto, é impossível, através de qualquer procedimento, não importa o quão idealizado seja, reduzir a temperatura de qualquer sistema a zero em um número finito de operações. Bom, eu vou falar um pouco das discussões acerca da terceira lei da termodinâmica. Uma delas é se a terceira lei da termodinâmica é uma lei mesmo ou simplesmente uma regra. Se houver apenas uma exceção, então ela vai ser uma regra geral. Bom, os questionamentos acerca da terceira lei da termodinâmica começaram em 1930 por Franz Simon. Ele percebeu que para os vidros a terceira lei não se aplicaria. Bom, segundo a terceira lei da termodinâmica, a entropia seria zero para os sistemas em equilíbrios termodinâmicos. Assim, uma justificativa plausível que ele encontrou foi que o vidro não seria um sistema em equilíbrio. Bom, em 1937, esse mesmo estudioso
e começou a contestar se a terceira lei só se aplicaria a cristais puros. Assim, a terceira lei teve que ser reescrita para afirmar que a entropia de todos os materiais cristalinos puros move-se em direção a zero quando suas temperaturas movem em direção a zero absoluto. Aí, em 1995, Dohm fala que a terceira lei tem que ser encarada como lei fundamental, porque fácil é encontrar modelos teóricos que estão fora de acordo com a terceira lei. Mas a questão é, se esses modelos teóricos vão representar mesmo a realidade. Outro levantamento encontrado foi agora no século XXI, acerca agora da água, a substância mais abundante do nosso planeta. Como já sabemos, a terceira lei diz que, à medida que a temperatura de uma substância pura move-se em direção a zero absoluto, é matematicamente a menor temperatura possível. E sua entropia, que também já sabemos que é o comportamento desordenado das moléculas, também se aproxima de zero. As moléculas, então, deverão se alinhar em padrão ordenado, mas não é o que acontece com a água. Quando a temperatura começa a cair, a água começa a mover-se cada vez mais lentamente. Ao atingir os 0 graus Celsius, elas assumem posições fixas, fazendo com que a água passe do estado líquido para o estado sólido, formando gelo. Bom, ao nível molecular, o que acontece é muito mais complicado e parece estar em contradição com a terceira lei da termodinâmica. Os átomos de oxigênio, eles fixam para formar uma estrutura cristalina bem ordenada, mas o mesmo não vai acontecer com os átomos de hidrogênio. Os átomos de hidrogênio, eles param de se mover, mas eles simplesmente param no lugar onde estão, em configurações diferentes ao longo do cristal, sem nenhuma correlação entre eles, e nem mesmo um só deles baixa sua energia o suficiente para reduzir sua entropia a zero. Bom, então, o gelo é uma substância cristalina pura, mas apenas os seus átomos de oxigênio obedecem à lei. Pode ser que o gelo venha a ordenar-se totalmente depois de um período de tempo muito longo, sujeito a temperaturas muito baixas, mas isso é apenas uma suposição, e ainda não foi demonstrado experimentalmente, pois os estudos com gelo são uma tarefa muito difícil. O estudo da estrutura cristalina do gelo exige que a temperatura seja mantida abaixo dos menos 196 graus Celsius por um longo tempo e de forma muito precisa. O que foi feito foi um metamaterial, ou seja, um material artificial que acredita-se reproduzir com precisão o comportamento do gelo. Agora eu vou falar um pouco dos avanços em relação à terceira lei da termodinâmica. Até hoje, a gente já sabe que até hoje não há uma certeza se é uma lei mesmo ou se é apenas uma regra, mas sobre os avanços a gente tem certeza. Muitos estudos têm sido feitos nas últimas décadas para se obterem temperaturas muito próximas do zero absoluto. Em 2003, uma equipe de cientistas norte-americanos resfriou um gás contendo átomos de sódio até a temperatura de 4,5 vezes 10 a menos 10 Kelvin. Uma aplicação da terceira lei seria o tão famoso condensado de Bose-Einstein, que vai utilizar os seus princípios. Bom, gente, essa foi a nossa videoaula. Essas são as nossas referências. Muito obrigada e espero que vocês tenham gostado.